Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão. Abraão já tinha saído da terra do seu pai, já tinha passado por uma porção de circunstâncias, não é? E depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, que era o primeiro servo que ele tinha. Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Quando isso acontecia, quando o patrão não tinha um filho, o principal servo dele era o herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Abraão, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora, ele estava dentro da sua tenda, e disse: olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. Provavelmente era de noite. E lhe disse: assim será a tua posteridade. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, a terra do pai dele, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metade, uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai, que a tua palavra ganhe espírito, Pai, que a tua palavra se torne numa verdade, falando ao coração de cada um, no meio das circunstâncias que nós estamos enfrentando, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e que essa palavra gere fé na vida do meu irmão, e ele veja manifestações do teu poder na vida dele, na sua casa, na sua família, e tudo que está envolvido na vida dele. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o chamado de Deus, ele não depende de tempo, ele não depende de idade. O chamado de Deus chega na nossa vida no momento que Deus quer, no momento que o nosso coração se abre. Uma pergunta: que idade você tinha quando Jesus entrou no seu coração de verdade? Você se lembra? 30 anos? Que idade você tinha? Se nós formos perguntar aqui, queridos, cada um tinha uma idade diferente. De repente tem alguém aqui que até nasceu já dentro da igreja. Desde cedo. Já conhece a Deus. E a gente vê na Bíblia, né, que o chamado de Deus pode chegar em qualquer hora, em qualquer momento da nossa vida. O chamado de Deus pode chegar logo no início da vida, como às vezes chega só lá no final. Amém, queridos? João Batista foi chamado por Deus dentro do ventre da mãe dele. Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus já estava chamando ele para ser um profeta. Amém, querido? Outros foram chamados por Deus já numa idade avançada, que é o caso aqui que nós estamos lendo, que é Abraão. Abraão, nessa ocasião, tinha 75 anos, quando ele foi chamado por Deus, e Deus deu um desafio a ele, porque ele morava na casa do seu pai, e Deus deu um desafio: sai da casa do teu pai, da tua parentela,
e vai para a terra que eu vou te mostrar. Esse era o desafio dele. E qual foi a promessa de Deus? A promessa de Deus é: faça o que eu estou te pedindo, porque eu vou fazer de você uma grande nação, vou te fazer o teu nome, vou engrandecer o teu nome, vai ser grande a tua posteridade, e através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Quem é que ele já estava apontando aqui, queridos? Quem é que Deus já estava apontando, através de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas? Quem é? Que pessoa era essa? Quem era essa pessoa, queridos? Que ia abençoar todas as famílias da terra. Jesus, minha gente. Jesus, ele já estava aqui anunciando no início do livro de Gênesis que haveria um Salvador, que haveria um Senhor, que haveria alguém que ia abençoar. A Bíblia diz aí, você leu junto comigo, através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Agora presta atenção, querido, o desafio de Deus, o chamado de Deus, ele traz promessas, mas também traz desafios. Qual era o desafio? Abraão tinha 75 anos, não tinha 15. Abraão era casado com uma mulher que era estéril. E Deus diz: vou fazer de você uma grande nação, vai ser grande a tua posteridade, o teu nome vai ser engrandecido. Então olha o desafio para Abraão, queridos. Não é? E diz a palavra, se você for lá em Gênesis 12, que quando Deus falou com Abraão, Abraão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado. E ele chegou na terra que Deus disse. Ele já estava na terra. Quando a gente começou a ler esse texto aqui. Ele já estava na terra. Só que tinha um problema, querido. A terra tinha dono. A terra tinha habitantes. E Abraão, num primeiro princípio, ele ficou na dele. Realmente ele fez o que Deus pediu, não é? Só que aqui, querido, quando chega em Gênesis 15, na altura dessa narrativa, calcula-se, presta atenção, querido, a gente tem que estudar a Bíblia às vezes para entender as coisas. Calcula-se que já tinham passado 10 anos que Abraão tinha saído da casa dos seus pais. 10 anos, querido, e ainda não havia evidência nenhuma que Abraão estivesse próximo daquilo que Deus disse que ele ia ser. Que ele ia ser uma grande nação, que ele ia ter uma grande posteridade, não tinha filho nenhum, ele estava na terra, mas a terra tinha habitantes, morava uma porção de gente lá, quer dizer, ele estava na terra, mas a terra não era dele. Ou seja, tinham passado 10 anos e nada ainda tinha acontecido. Ele tinha feito o que Deus pediu, mas a princípio nada tinha ainda acontecido. E aí Abraão estava vivendo pela fé, esperando nas promessas de Deus. Nada mudava, nada acontecia. Talvez tenha alguém aqui assim, queridos. Talvez. Tem alguém assim. Você está vivendo pela fé, mas você está num compasso de espera. Parece que Deus pegou você, a tua vida, os teus problemas, e botou tudo em banho-maria. Você não está vendo acontecer o que esperava acontecer. Você não está vendo mudança onde você esperava ter uma mudança. Amém, querido? Só como eu disse anteriormente, Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe exatamente como você está hoje. Ele sabe como é que está o estado do teu coração. Ele sabe como é que está a sua fé. Ele sabe como é que você está enfrentando tudo isso.
E Deus, que Ele vê, a palavra nem precisa chegar na nossa boca, Ele já sabe o que está acontecendo no nosso coração. E Deus, por livre e espontânea verdade, um dia estava Abrão dentro da sua tenda, quem sabe pensando, quem sabe matutando, quem sabe, caramba, 10 anos já se passaram, cadê filho? Cadê nação? Cadê meu nome sendo engrandecido? Cadê eu ser um abençoador para todos? Tinha muita coisa que estava faltando ali. Abraão estava lá pensando na vida dele. Quem aqui de vez em quando para pensar na vida? Minha esposa várias vezes chega, o que você está pensando? Eu estou pensando na vida. Você pensa na vida? E Deus sabe que a gente pensa, querido. E Deus, por livre e espontânea vontade, foi ao encontro de Abraão, numa visão, e disse para Abraão: Abraão, não tenha medo. Amém? Eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Então, Deus está aqui falando: Paulo, não tenha medo. Damares, não tenha medo. Joaquim, eu sou o teu escudo, eu tenho uma grande recompensa para você, Maria. Amém, querido? Amém. Deus foi ao encontro de Abraão. E aí, queridos, há um questionamento, a gente vai estudar a palavra de Deus. Muitos autores perguntaram: do que Abraão tinha medo? Por que Deus foi ao encontro deles e a primeira coisa disse: não tenha medo. Eu sou teu escudo. Eu sou a tua recompensa. Do que ele tinha medo? E dizem aqueles que estudam mais do que a gente, querido, que conhecem os autores bíblicos, que provavelmente Abraão, ele tinha 75 lá atrás. Aqui ele já estava com 85. Diz que Abraão provavelmente estava com medo, queridos, do futuro. Dez anos já tinham se passado. Cadê o filho que Deus disse que ia me dar? Cadê a terra? A terra estava lá, querido, só que a terra tinha dono, tinha habitantes. Talvez Abraão estava com medo, e se as promessas de Deus não se cumprirem? Talvez Abraão estava pensando o que seria da vida dele se nada daquilo que Deus falou não acontecesse. Será que eu vou ter que voltar para a casa do meu pai? Voltar para casa seria um fracasso? O que seria do futuro deles? Talvez Abraão, e eu que estou indo para essas idades aí, querido, Abraão se perguntar: será que eu ainda tenho um futuro? Vocês estão aí, minha gente? Amém. A turma mais cascuda que nem eu? Não tem hora que tu pensa nisso não, meu irmão? Será que eu ainda tenho um futuro? Outro dia alguém chegou, um colega pastor chegou: Pastor Roberto, onde o senhor se vê daqui a 20 anos? Eu, pelo amor de Deus, meu irmão, não me faça essa pergunta, porque daqui a 20 anos eu vou estar com 95. Que pergunta, né? Mas velho pensa essas coisas. Quem aqui é velho? E tem gente aqui que nem velho é, mas que já pensa essas coisas. Será que vai ter um futuro? Será que eu vou ter um filho mesmo? Será que eu vou ter uma nação? Será que a minha posteridade vai ser grande? Será que o que Deus falou vai acontecer? Talvez tenha alguém aqui, querido, também assim, né? Pensando nessas coisas. E aí, quando Deus falou com Abraão, aquilo que estava engasgado nele, né? Aquilo saiu, a pergunta que estava atravessada na garganta dele saiu na mesma hora: como será isso, Senhor, se continuo sem filhos? Talvez alguns de nós, queridos,
que escutamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem ao encontro das nossas necessidades, às vezes a gente também se pergunta, né? Quando será que vai acontecer o que Deus prometeu? Como será que vai acontecer? Como é que essa situação na minha família vai mudar? Como é que essa situação financeira que eu estou vivendo vai mudar? Porque o meu Deus é o Deus do ouro e da prata. E diz que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Mas às vezes quando começa a demorar, queridos, a gente também faz perguntas. Quando será que isso vai acontecer? E Abraão teve coragem, né? Disse assim, como será isso, Senhor, se eu continuo sem filhos? E aí Deus, querido, confirmou a promessa, que ele teria um filho. Aliás, Deus falou, vai ser grande a tua posteridade. Quer dizer, a posteridade tinha que vir de um filho que Deus disse que seria herdeiro dele, que seria gerado por ele. Amém, querido? Não era um filho adotado, não era um filho, o servo, não, era um filho que seria gerado por ele, pela mulher dele, que era estéril. Vocês estão aí, minha gente? Eu acho que Deus percebeu que Abraão ficou assim meio sem entender, pegou Abraão, levou ele para fora, tirou ele de dentro da tenda e disse, Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, se você puder contar, assim será a tua posteridade. Olha só, Deus deu uma imagem para ele, olha para o céu. Quem é que de vez em quando gosta de olhar para o céu? Quem é que não tem tempo para olhar para o céu? Olha para o céu, Deus deu uma visão a ele, presta atenção, é assim que vai ser a tua posteridade. E diz a palavra de Deus que Abraão creu no Senhor. Como é bom quando a gente crê no Senhor, quando a gente crê na palavra que está sendo pregada, quando a palavra está sendo pregada para mim, e eu digo, eu creio, eu acredito, eu sei que Deus vai cumprir as promessas dEle na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu país. Eu creio que Deus vai fazer o que Ele promete que Ele vai fazer, porque Ele é fiel. A Bíblia diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Presta atenção, queridos. O crer antecede o acontecer. Amém? O crer vem primeiro. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? O crer antecede aquilo que ainda vai acontecer. Amém? E aí Deus outra vez confirma, olha só, eu te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. Aí tocou em outro ponto que era uma preocupação de Abraão. Abraão tinha uma preocupação, cadê esse filho que não vem? E eu estou ficando velho. A velha está ficando velha. E eu estou ficando velho. Cadê esse filho? Segundo, cadê essa terra? Essa era outra preocupação. Abraão tinha duas preocupações. Quem aqui tem duas preocupações, querido? Só duas. Duas. Quem tem mais? Ele tinha duas preocupações. Primeiro, filho. Que filho é esse? Quando é que esse filho veio? Segundo, quando é que vem essa terra? Quando é que vem essa casa própria? Quando é que vem esse aumento de salário? Quando é que vem esse carro que eu quero comprar? Ele tinha duas preocupações. E quando Deus falou, eu te tirei para te dar essa terra como herança, tocou em outro ponto que preocupava Abraão. Outra coisa que dava medo a ele no futuro, do futuro, querido. Como eu vou herdar essa terra? De que maneira? Por quê, querido? Lá estava cheio, deixa eu continuar aqui que está lá. Lá estava cheio
Cadê os homens todos que estavam lá, querido? Está lá os nomes deles todos. Lá estava o Cananeu, lá estava o Eveu, lá estavam os Ferezeus, estava lá os Refaíns, estavam os Amorreus, estava o Girgazeu, estava os Jebuseus. A terra estava assim de gente. Quando é que eu vou herdar essa terra? De que jeito, Senhor? Eu, com 85 anos de idade, nem um exército tenho, não tenho nada, como é que eu vou tomar posse dessa terra? Como é que eu vou ser dono dessa terra? Amém, queridos? Amém. Aí nós vemos, querido, Deus fazendo com Abraão o que ele fez com Elias e o que ele faz com a gente também. Se você lembrar na mensagem do domingo passado, o que Deus fez com Abraão? O que ele tinha feito com Elias? Com Elias ele disse, tirou Elias da caverna e disse, o que está fazendo aí, Elias? Deus aqui, querido, tirou Abraão de dentro da tenda, para ele olhar o céu, para ele abrir os horizontes. Amém, querido? E Deus pediu a ele uma tarefa, pediu a ele um trabalho, pediu a ele um sacrifício, pediu a ele para ele fazer alguma coisa. Sempre que Deus fala, ele pede alguma coisa. Amém, queridos? Deus estava ali, queridos, fazendo uma aliança com Abraão. Aquele negócio, aqueles animais todos, aquele ritual todo, o que aquilo era? Era uma aliança que Deus ia fazer com Abraão e Deus fez. Foi só depois do sacrifício que Abraão fez para Deus, é que Deus revelou o que ia acontecer. Você pode, como ia acontecer? Se você ler o resto do capítulo, Deus revelou para Abraão como é que as coisas iam acontecer. O que é que ia acontecer? A palavra de Deus diz, querido, que o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Eu hoje não preciso fazer um sacrifício de animais. Jesus fez um sacrifício completo em nosso lugar. Hoje nós estamos em aliança com Deus, graças à obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele fez o nosso sacrifício. Hoje nós damos graças a Deus, porque estamos aliançados com Deus. Temos Deus como Pai, temos Jesus como Salvador, temos Jesus como Senhor, temos o Espírito Santo como nosso ajudador. Então hoje nós damos graças a Deus porque estamos em aliança com Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tudo isso aqui, querido, já estava apontando para nós o que é que ia acontecer. Primeiro livro da Bíblia, já apontando o sacrifício que Jesus ia fazer em nosso lugar, para que hoje nós vivamos em aliança. Agora, presta atenção, que a aliança que Deus fez é firmada em promessas. Mas não é promessa de político. Depois corta. Não é promessa de político. O político promete. Cumpre o que promete, querido? A aliança que Deus faz conosco é firmada em promessas. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Pega aí para o teu irmão, olha, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar, mas Ele vai cumprir. A hora vai chegar que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Amém? Agora, a nossa parte, querido, o nosso esforço, ou até podemos dizer assim, o nosso sacrifício, em primeiro lugar, eu tenho que sair de dentro da tenda. Eu tenho que sair da tenda do pecado, eu tenho que sair da tenda da incredulidade, eu tenho que sair da tenda do mimimi, eu tenho que sair da tenda da murmuração, eu tenho que sair da tenda da reclamação, eu tenho que sair da tenda da dureza de coração, eu tenho que sair da tenda da revolta, estou revoltado, eu tenho que sair dessa tenda da resistência, da oposição, de ficar contra Deus. Amém, querido?
Eu tenho que sair dessa tenda, em primeiro lugar, crer no que a palavra de Deus diz, naquilo que Deus fala para mim através da sua palavra. Em terceiro lugar, querido, eu tenho que fazer o que Deus me pede. Entendeu, querido? Primeiro, sai da tenda. E você sabe que para sair de uma caverna, de uma tenda, de um aborrecimento, de uma mágoa, de um ressentimento, de um ódio. Isso eu escutei essa semana, né? Que ódio, né? Você tem que sair da tenda do ódio, tenda da revolta, a tenda do não concordo, não aceito. Você tem que sair dessa tenda, porque se tu não sai daí, tu não vê o céu. Teu horizonte não se abre. Amém? Segundo, eu tenho que crer. Será que nessa altura dos acontecimentos, Deus ainda tem alguma coisa nova para fazer na minha vida? Vou perguntar outra vez. Será que nessa altura dos acontecimentos, você já com 85 anos de idade, Deus ainda tem alguma coisa nova para fazer na tua vida? Ah, isso aí, eu creio. Se você não crê, querido, o problema é seu. Não vai acontecer nada. Ah, eu não acredito. É contigo. Deus não obriga ninguém a acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Acredita quem quer. Eu acredito. Eu creio que Deus está vivo. Eu creio que Jesus é o Senhor desse país. Amém, querido? É o Senhor da minha casa. É o Senhor da minha família. Diga amém, meu irmão. Agora, terceiro, querido, eu tenho que fazer o que Deus... Eu hoje não preciso botar galinha na encruzilhada. Eu não preciso matar animais para ter uma aliança com Deus. Jesus já fez tudo, um sacrifício perfeito. Então hoje eu já estou em aliança com Deus, graças à obra perfeita de Jesus da cruz do Calvário. Amém, queridos? Agora, o fato dele estar em aliança, eu tenho que fazer a minha parte. Aquilo que Deus me pede. Deus disse para ele que ele tinha uma posteridade, que ele tinha uma terra, que ele tinha uma nação, ele tinha um nome. Presta atenção, queridos, isso aqui é tão sutil. Tudo isso, a terra, a nação, a posteridade, o filho, tudo isso estava esperando por Abraão, aonde? No futuro. Já estava tudo esperando por Abraão. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, bota o barco no mar outra vez. Os peixes já estavam lá esperando. Estava lá no futuro. Se Pedro dissesse, pera lá, tu é carpinteiro, eu sou pescador. Não vou jogar rede nenhuma. O que ia acontecer, minha gente? Nada. Então presta atenção. Por outro lado, é interessante a gente olhar, né? Essas coisas estavam esperando por Abraão no futuro. E por outro lado, querido, o que esses filhos, essa posteridade, essa terra, essa nação, o que essas coisas que estavam no futuro estavam esperando de Abraão? Dei um nó na sua cabeça, né? Olha só, vamos aplicar. Tem coisa na tua vida que já estão esperando por você no futuro. Que alguma alma diga amém. Tem coisas que vão acontecer na tua família que já estão esperando por você no futuro. Agora presta atenção. O que é que essas coisas estão no futuro esperam de você? Deu para entender, meu irmão? As coisas estão lá, os peixes já estão no mar. Agora, o que aqueles peixes que estavam no mar estavam esperando de Pedro? Que ele pegasse o barco, fosse lá e jogasse a rede. Está entendendo, querido? Estou mexendo com a tua cabeça hoje. Tem coisas que estão esperando por você no futuro.
Me ajuda, prega para o teu irmão. Olha, tem coisa esperando por você no futuro. Amém? Agora pensa um pouco, o que essas coisas que estão esperando por você, estão esperando de você hoje? Pegou, meu irmão? Abraão tinha nação, tinha terra, tinha filhos, tinha posteridade, tudo no futuro. Nada ainda tinha acontecido, por isso que ele estava lá olhando para dentro da tenda. 10 anos já tinham passado, não tinha acontecido nada. Aí vem Deus e confirma tudo, manda ele olhar para o céu, contar, quer dizer, que essas coisas já estavam esperando. O que é que essas coisas que estavam esperando por Abraão, estavam esperando de Abraão? Que ele continuasse dentro da tenda, murmurando, reclamando, se queixando, batendo o pé, não aceito, não concordo. Era isso que Deus estava esperando? Aliás, as coisas estavam esperando. E aí Deus deu uma tarefa para ele, né? Vai lá, faz um sacrifício, porque eu vou te mostrar. Aí Deus mostrou para ele. Ele caiu num sono profundo, Deus revelou a ele como é que as coisas iam acontecer. E todas as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão. Israel hoje está lá na sua terra, minha gente. Amém? O nome de Abraão hoje é respeitado no mundo. As 3 maiores religiões têm Abraão num lugar de respeito. Amém? Graças a Abraão, todas as famílias da terra, inclusive a minha, são abençoadas. Porque através de Abraão, Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e hoje a gente tem uma nova vida. E um dia, quando ele vier buscar a sua igreja, a gente vai para o céu junto com ele. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Eu sei que eu estou queimando neurônio aqui, querido. Porque tem neurônio que está acomodado, está conformado. Está dentro da tenda. Não consegue enxergar nada. Não consegue ver nada. Só vê problema. Só vê o tempo passando. Cadê Deus? Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Trazendo essa palavra para nós, querido, para as nossas situações adversas, ou para as nossas situações anormais, como eu falei aqui na hora do ofertório. Talvez alguns de nós também estamos dentro de uma tenda, queridos. Estamos dentro de uma tenda. Sabe qual é o nosso discurso? Afinal de contas, quando é que eu vou ser curado? Afinal de contas, quando é que a minha vida financeira vai mudar? Afinal de contas, quando é que esse filho vai se converter? Afinal de contas, quando é que as coisas vão mudar? Afinal de contas, quando é que esse país vai mudar? Corta. Posso falar nada. Amém, queridos? Quando e como as coisas que eu espero vão acontecer? A palavra de Deus para você, meu irmão. Sai da tua tenda. Olha para o céu. Conta as estrelas. Deus tem novos horizontes para você. Deus tem novas possibilidades para você. Lembra lá Jacó e Betel? Já vou terminar. Jacó e Betel tinha fugido da casa do pai, criou uma confusão dentro da família. E aí ele teve uma visão, uma escada, os anjos subindo e descendo. E ele disse: meu Deus, esse lugar aqui é a casa de Deus. Ele viu que apesar de todas as burradas que ele tinha feito, quem aqui já fez burrada na vida? Só quem já fez burrada. Ele viu que apesar de todas as burradas, Deus ainda tinha um plano e um propósito com a vida dele. Amém, querido? Ele entendeu que tinham bênçãos que estavam esperando por ele. Amém, querido? Então, meu irmão, sai da tua tenda, olha para o céu,
Deus tem possibilidades que você não enxerga. Tem bênçãos esperando por você no futuro. Tem bênçãos esperando pela sua família no futuro. Tem bênçãos esperando na sua igreja no futuro. Tem bênçãos para esse país no futuro. Agora, o que essas bênçãos que estão lá no futuro esperam de nós hoje? Reclamação, murmuração, depressão, tristeza, não acredito. É isso que Deus espera. Sai da tenda, meu irmão. Sai dessa visão curta. Amém? Não há vitória, queridos. Presta atenção. Não há vitória sem sacrifício. Não há vitória sem esforço. Entenda o que eu vou dizer, querido. Não há vitória sem sofrimento. Jesus sofreu muito em nosso lugar. E às vezes, para a gente alcançar as vitórias que nós queremos, querido, a gente é coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Está na palavra. Aonde existe sofrimento, onde existe dor, existe esforço, existe sacrifício, existe também vitória. Amém, querido? E daqui para frente, querido, a jornada de Abraão se tornou outra. Abraão passou por uma série de coisas e veio a se tornar o pai da nossa fé. Porque ele sabia que Deus vivifica o que está morto e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus a quem nós servimos. Uma grande salva de palmas ao Senhor. Eu queria pedir que você ficasse de pé. Talvez você diga, eu estou esperando muitas coisas da parte de Deus. Tudo que você está esperando da parte de Deus, de alguma forma também, está esperando de você uma atitude de fé, uma ação de fé, um movimento de fé. E é aí que a gente falha muitas vezes, querido. Deus já determinou a bênção para nós, mas nós ficamos dentro da tenda, reclamando, murmurando, se queixando. Então, meu irmão, a palavra de Deus nos convida nessa manhã a sairmos da nossa tenda, sair do conformismo, sair desse discurso de reclamação, sair desse discurso de vítima, sair dessa tenda que não deixa você enxergar nada. Amém? Creia na palavra de Deus, nas promessas que estão sendo pregadas para você nessa manhã. E se esforça, meu irmão, para fazer aquilo que está ao seu alcance. Se esforça. Deus pediu de Abraão um sacrifício. Nós não precisamos fazer sacrifício. Jesus já fez. Mas às vezes, querido, é um esforço para nós e levar a palavra para alguém. Orar por alguém que está enfermo. Dar uma palavra de vitória para alguém. Às vezes é um esforço, minha gente. É um sacrifício. Foi assim com Abraão, queridos. E se a gente olhar, foi assim com Davi, foi assim com Elias, foi assim com os discípulos. E é assim que Deus faz conosco. Então, abaixa a sua cabeça. Fecha teus olhos. Todos nós aqui, queridos, temos uma tenda de incredulidade, uma tenda de dúvidas, uma tenda de questionamentos, uma tenda de um discurso repetitivo, sempre reclamando, sempre murmurando. Talvez Abraão não estivesse falando isso, querido, mas estava pensando isso. E Deus foi para lá e disse, não tenha medo. Ele está falando com você nessa manhã. Por maior que seja o seu desafio, não tenha medo. Eu sou o teu escudo.
Eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. O que você faz, você não faz para as pessoas, você faz para mim. E fazendo para mim, eu sou o galardoador da tua vida. Eu te recompenso, eu te abençoo. Pai querido e amado, nos dá coragem, força para sair da nossa tenda e fazer tudo o que o Senhor nos pede. E a Bíblia diz que os olhos não viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o seguem segundo o seu propósito. Que o Espírito Santo aplique essa palavra na sua vida, meu irmão. Você próprio sabe qual é a tua tenda, saia dessa tenda. Olha para o céu, meu irmão. Abre teus horizontes. Mais tem Deus para te dar. A tua idade para Deus não significa nada. O tempo que você está esperando para Deus, 1000 anos é como um dia para Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Mas Deus só age quando nós fazemos a nossa parte. Então tenha coragem, meu irmão. O que é que Deus está te pedindo para fazer? Isso vai ser um sacrifício. O que é que Deus está te pedindo para fazer? Isso vai ser um esforço. Faça. Faça. E você vai ver coisas acontecendo. E como Deus é fiel. Espírito Santo nos ajuda a cada um de nós fazermos a nossa parte. Porque quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz o que só Ele pode fazer. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.